Depois da vitória de ontem, será que a torcida do Vasco está com saudades de assistir um jogo dentro do estádio? A resposta vem nesse vídeo. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando uma semana, depois de uma vitória do Vasco, que é muito importante, um pouco mais leve, mas claro, a situação ainda está bem complicada, mas a gente com essa vitória tira um pouco do peso e agora é confiança para as próximas rodadas. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso, por isso que eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, é de graça, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco jogando ontem em São Januário, ainda sem torcedores, conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, a terceira em 18 rodadas. O Vasco conseguiu sua terceira rodada ao bater ontem o Grêmio por 1-0. Você está vendo fotos da partida aí na tela. O Vasco começou com um esquema um pouco diferente, com Robson Bambu pela lateral direita, com um 4-3-3, mas mesmo assim no primeiro tempo acabou empatando em 0-0 e no segundo tempo esse gol que você está vendo aí na tela, jogada do Paulinho, colocou o Gabriel Pec dentro da área, que fez o cruzamento, e o estreante Pablo Verratti de cabeça colocou no fundo do barbante, fazendo o Vasco 1-0. O Vasco conseguiu segurar o resultado até o final e conseguiu essa vitória, que é muito importante, já que você está vendo agora a classificação aí na tela. O Vasco deixa a última colocação, é o penúltimo colocado com apenas 12 pontos, 6 pontos a menos do que o primeiro time fora do Z4, então o Vasco precisa voltar a vencer nas próximas rodadas, já que o próximo jogo será na próxima segunda-feira contra a equipe do RB Bragantino fora de casa. Mas o técnico Ramon Dias fala principalmente da importância dessa vitória contra a equipe do Grêmio e ele exalta a participação dos jogadores. No, es mérito de los jugadores, porque los jugadores en este periodo fueron muy disciplinados, muy atentos al trabajo, quieren revertir esta situación y a medida que vamos trabajando, el equipo va mejorando tácticamente, en función, y eso es lo que más me gusta del equipo, que tenemos un grupo que está haciendo un esfuerzo enorme. Sí, nosotros estamos trabajando muchísimo todos los días, pero el equipo es el grupo el que está dando el máximo para mejorar. Entonces nosotros lo ayudamos para que el equipo mejore. Estuvieron muy bien los jugadores. E sempre após as partidas, aqui no Bom Dia Gigante tem análise exclusiva dele, Jean Faísca, falando um pouquinho sobre essa vitória do Vasco sobre o Grêmio. Conta aí, Jean, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Há quanto tempo o torcedor vascaíno não iniciava uma semana com esperança no coração? E olha que esse torcedor está se apegando a tudo. Eu mesmo, ontem, fiz a live inteira com essa camisa aqui do Vasco, uma camisa que lembra o elenco vitorioso de 2011. E pouca gente percebeu, mas eu também mudei um pouco o cenário aqui para a partida de ontem. Olha quem eu coloquei aqui, o retrato icônico da virada da Mercosul, quando o Romário vem correndo e o Juninho abraça ele. Enfim, a gente está se apegando a tudo para tentar sair desse momento que o Vasco vive no Campeonato Brasileiro. E ontem o técnico Ramon Dias anunciou uma escalação que causou muita apreensão
do torcedor vascaíno, principalmente pela questão de não ter um lateral direito de origem e a improvisação do Bambu ali pelo lado direito. O Medel acabou indo para a zaga, aliás, fez uma grande partida, a melhor com a camisa do Vasco, e eu acho que vai ser efetivado ali na zaga mesmo. Juntamente com o Léo, foi uma zaga bem sólida, além do Léo Jardim, que fez grandes defesas ontem. E ofensivamente, o Paulinho, que não fez um primeiro tempo de encher os olhos, no segundo tempo arrebentou, criou 3 oportunidades de gol para o Vasco, deixou o Peck na cara do gol, depois deixou o Verratti na cara do gol, por último deu início à construção da jogada em que o Peck cruza e o centroavante argentino faz o gol. Agora é continuar nessa pegada, o Vasco ainda precisa de alguns reforços, mas aos poucos o Ramon Dias parece que vai dando uma nova cara a essa equipe do Vasco, e essa esperança que ressurgiu no torcedor vascaíno é importante, principalmente para terminar esse turno aí e começar o retorno com tudo. Abraço, galera! E você só imagina, chegou na sexta, treinou no sábado e chegou no domingo fazendo o gol da vitória. Esse, o artilheiro Pablo Verratti, artilheiro do Campeonato Argentino, foi contratado nas últimas horas pelo Vasco. Ontem fez sua estreia e o gol da vitória do Vasco sobre o Grêmio por 1-0. Ele fala sobre como foi recepcionado no grupo do Vasco e também nessa situação que já chega fazendo o gol da vitória. Me recibieron muy bien desde que pisé Río de Janeiro, desde que pisé Brasil, en el aeropuerto, después en el vestuario, la gente, predisposición al 100% para que esté cómodo, para que tenga las mayores comodidades. Y lo dije en un momento, creo que la manera de salir de esto es estar todos unidos y tirar para el mismo lado. Juegue quien juegue, tenemos que estar todos preparados y tirar para un mismo lado. Creo que es la única manera de sacar a Vasco donde está, que es un club enorme y tenemos que responder nosotros dentro de la cancha. Outro jogador que fez sua estreia como titular, já que na última partida contra o Corinthians já tinha entrado no segundo tempo, mas ontem foi a primeira vez que ele foi titular. O meio-campo Paulinho, no primeiro tempo um pouco mais reservado, mas no segundo tempo dominou as jogadas e foi um dos grandes jogadores do Vasco nessa partida. E ele fala sobre a emoção, já que ele é torcedor do Vasco, de vencer sua primeira partida como jogador do Vasco. Confere só. É um alívio muito grande e o sentimento é de muita alegria. Acho que fizemos um grande jogo, uma grande partida. E estava faltando essa vitória para nos dar confiança, dar confiança ao torcedor. E a gente ficou muito feliz hoje pelo grande jogo que a gente fez, pela vitória. E é continuar querendo mais, buscando mais, para que a gente possa continuar vencendo e somando pontos no campeonato. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. O técnico Ramon Dias, quando chegou ao Vasco, foi solicitado a ele a possibilidade do Vasco buscar reforços no mercado. É claro que a janela de transferência já fechou, mas o Vasco pode sim voltar a buscar outras contratações. Por exemplo, ontem mesmo na coletiva de imprensa, ele falou sobre a situação do Vieto, que não deve vir mais para o Vasco, já que a diretoria fez a proposta, o jogador praticamente acabou rejeitando essa possibilidade de vir jogar no Vasco. Ele falou também sobre a questão do Jair não ter sido relacionado para o jogo de ontem, por conta de uma situação de contusão, mas ele fala agora sobre essa questão dos reforços que chegaram e com certeza já deram um ânimo a mais para esse time voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Confere o que disse o técnico Ramon Dias. Sí, contento por los jugadores que vinieron, porque tienen calidad, tienen disciplina, son jugadores importantes. Yo estoy feliz por ello porque están trabajando mucho para adaptarse al grupo y lo están haciendo muy bien. Sí que también, como hablamos con los muchachos, con mi cuerpo técnico, el mejor refuerzo lo vamos a tener con la gente de Vasco, que pueda venir a la cancha, que pueda explotar la cancha, nos va a ayudar. Creo que eso va a ser el refuerzo más importante que vamos a tener. Porque ya ahora se termina de no jugar con público. Y yo y todo mi cuerpo técnico y los jugadores necesitamos la ayuda de la gente.
Así que vamos a jugar por ello y vamos a dar la vida. Estoy contento, muy contento con todo. E como eu disse, o Vasco volta a jogar apenas na próxima segunda-feira contra o RB Bragantino fora de casa. Nessa partida, a torcida do Vasco já pode frequentar o estádio nesse jogo mesmo como visitante contra o RB Bragantino, e já tem muita gente querendo fazer uma excursão daqui do Rio de Janeiro para Bragança Paulista acompanhar essa partida. A torcida do Vasco, depois dessa vitória, acabou voltando a ter uma confiança em buscar sair da zona de rebaixamento. E o próximo jogo do Vasco em casa será contra o Atlético Mineiro na abertura do retorno. A diretoria jurídica tenta derrubar essa situação de proibição de torcedores em São Januário, até porque ontem você está vendo aí na tela uma foto linda na barreira do Vasco exigindo que a torcida do Vasco possa voltar a frequentar os estádios, principalmente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser muito importante. O próprio Ramon Dias falou sobre isso, dos torcedores do Vasco voltarem ao estádio será um grande reforço para o Vasco no restante da temporada. A gente fica aqui fazendo essa linha de protesto e com certeza o Vasco precisa que seu torcedor volte a frequentar o estádio e empurrar esse time em busca de sair da zona de rebaixamento, que será muito importante. E mais uma vez agradecendo a você em todos os nossos vídeos, no nosso pós-jogo, na nossa transmissão, e claro, a sua audiência é muito importante. Para você que ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sinal de notificações, deixa sempre o like no vídeo, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, e claro, no nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima e eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live, 7h30 da noite, e eu conto com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!